Olá, queridas irmãs, queridos irmãos, começamos mais um programa O Espírito da Letra. Estamos analisando a obra Missionários da Luz, do Espírito André Luiz, obra que foi escrita através do médium Francisco Cândido Xavier. Estamos já nos endereçando para a parte final do livro. Hoje começamos o capítulo 17º, que fala sobre a doutrinação. Vocês se lembram no capítulo anterior, quando nós tivemos a possibilidade de entender o funcionamento de uma incorporação em uma casa espírita. Quando um determinado espírito, que fora daquele grupo, quando encarnado, é levado a falar aos seus amigos e tem que enfrentar todo o processo de adequação, os problemas que surgem na vida do médium, que às vezes encontra barreiras para poder exercer a mediunidade, muito instrutivo. O programa de hoje, nós vamos acompanhar o texto, vai falar sobre a doutrinação, que é aquela parte em que os espíritos precisam ser ajudados para entender certas coisas do seu estado pessoal. Pegue o seu livro e vamos ao capítulo 17º. O texto começa explicando o que é que vai acontecer. André Luiz diz assim: terminavam os trabalhos de uma das reuniões comuns de estudos evangélicos, quando uma entidade muito simpática aproximou-se de nós, cumprimentando o meu instrutor, que respondeu com alegria espontânea. Tratava-se de uma mãe afetuosa, que expôs sem rodeios as preocupações dolorosas que lhe assaltavam o espírito, solicitando a ajuda valiosa de Alexandre, o instrutor espiritual. Logo após as primeiras palavras, disse ela: "Ó, meu amigo, até hoje permaneço em luta com o meu infortunado Marinho. Não obstante os meus ardentes esforços, o pobrezinho continua prisioneiro dos poderes sombrios. Entretanto, esperançada agora em sua possível renovação, eu venho pedir a você, Alexandre, a sua ajuda no serviço de auxílio à sua alma infeliz." E Alexandre pergunta: uma nova doutrinação? E a mãe angustiada responde: "Sim", disse ela enxugando os olhos. "Já recorri a diversos amigos que trabalham na oficina de trabalhos espirituais, onde conheço a sua atuação de orientador. E todos se prontificaram a me prestar a ajuda fraterna que eu preciso." Aí Alexandre pergunta para ela: "Por acaso você nota em Marinho evidentes sinais de transformação interior?" E ela, num gesto afirmativo com a cabeça, respondeu, prosseguindo a conversa: "Há mais de 10 anos, procuro tirá-lo do mau caminho, influenciando-o de maneira direta. Por mais de uma vez, eu já o levei a situações de esclarecimento e iluminação, sem resultado, como é do seu conhecimento, Alexandre. Agora, porém, eu observo que as suas disposições estão alguma coisa modificadas. Não sente o mesmo entusiasmo ao receber as sugestões malignas dos infelizes companheiros de revolta e desesperação. Ele, no seu íntimo, sente um tédio que ele não consegue exprimir nessa posição de desequilíbrio. E muitas vezes tenho tido a satisfação de conduzi-lo à prece solitária, embora não tenha conseguido retirá-lo do fundo de rebeldia." A venerável entidade fez uma pequena pausa e continuou dizendo em tom de súplica: "Quem sabe terá chegado para ele o divino instante da luz interior? Venho sofrendo muito por esse pobre filho, desviado da estrada reta. E é possível que o Senhor me conceda presentemente a graça de reconduzi-lo ao caminho do bem. Para este fim estou reunindo minhas afeições mais puras." E, olhando para o mentor, com estranho brilho nos olhos,
implorou: ó Alexandre, conto com o seu apoio decisivo. Preciso trabalhar por Marinho, de cuja desventura eu me julgo culpada até certo ponto. E eu lhe confesso, meu amigo, que me sinto cansada, em profunda exaustão espiritual. Vejam só, queridas irmãs, queridos irmãos, a mãe, no plano espiritual, rogando a um mentor espiritual a ajuda para um espírito que fora na terra seu filho, com quem ela se julga devedora ou por quem se julga responsável, mesmo depois da desencarnação, pelos erros a que ele está lançado. Já está há muitos anos lutando para trazê-lo à sua lucidez. E agora vai precisar da ajuda de um outro espírito, porque notou uma diferença, alguma coisa. Vejam como o amor é incansável. Eu estou à beira da exaustão espiritual, diz ela. Mas ainda eu insisto. Quero ajudar esse espírito. É meu filho. Eu o amo. E eu sou responsável pela situação dele. Vamos ver o que Alexandre lhe disse. Compreendo-a, exclamou Alexandre comovido. A luta incessante para tirar um coração amado que está nas trevas daquele lugar, dá mesmo para esgotar a qualquer um de nós. Tenha calma, porém. Se Marinho permanece agora entediado diante dos companheiros de criminoso desvio, então será fácil ajudar-lhe o espírito, recolocando o Marinho a caminho da verdadeira elevação. Se fosse de outra forma, eu não me inclinaria a ajudá-la, se ele não estivesse ainda preparado. Confie em nossa tarefa e façamos por ele tudo aquilo que estiver ao alcance de nossas possibilidades. Tudo está pronto no campo preparatório? Perguntou Alexandre. E a respeitável matrona desencarnada disse: sim, alguns amigos me auxiliarão a trazê-lo, enquanto outros se encarregarão de ajudar Otávia, encaminhando convenientemente o assunto no agrupamento dos encarnados. Pois bem, concluiu Alexandre atencioso, na noite definida para este encontro, eu estarei presente, cooperando a favor dele da forma como me seja possível. Então vocês estão vendo que há uma reunião mediúnica na Terra, lá está a médium Otávia, lá estão os companheiros encarnados que vão doar as suas energias, lá estão os esclarecedores, e há para atender um único espírito, só para vocês imaginarem, hein? Só para este espírito, um esforço que vai envolver uma multidão de outras entidades. Marinho, nós vamos conhecer-lhe o caso nos próximos blocos, está há muito tempo entediado, depois de ter passado longos anos na situação de rebeldia, junto às forças trevosas. O mal também se cansa. Mas é surpreendente ver na história de Marinho por que ele chegou a esse ponto e qual é a responsabilidade da sua mãe nessa questão. E então ela reúne com os seus afetos mais próximos uma equipe de trabalhadores espirituais que se comprometem a ajudá-la a conseguir trazer o espírito da região onde ele está para o ambiente da casa espírita, aonde uma outra equipe está trabalhando a médium Otávia. E os membros daquele grupo vibratório que vão estar na noite para receber e permitir que este espírito possa conversar utilizando o recurso da mediunidade. As pessoas não fazem ideia. Vão ao centro espírita e acham que é agora que vai começar o trabalho. Falta meia hora ainda. Tá cedo. Eu vou chegar lá às 7:55, que aí dá tempo.
É uma irresponsabilidade do médium, do trabalhador espírita, não se preparar, como nós já vimos nos capítulos anteriores, para aquilo que já há alguns meses, e no caso do Marinho, há alguns anos, está sendo buscado, está sendo construído passo a passo. E aí o médium não se preocupa com o que vai comer, o esclarecedor não se preocupa com o que ele está pensando, está sentindo. Ele acha que sentou lá, abriu a boca, é uma coisa automática, uma engrenagem, como se fosse um motor de carro que você liga, funciona e depois desliga e acabou. A irresponsabilidade dos encarnados tem sido responsável por grandes frustrações nas recuperações de entidades. Não que elas não possam acontecer do lado de lá, porque elas podem. Nós vamos ouvir Alexandre explicando para André Luiz. Os espíritos podem ajudar outros espíritos a se entenderem, mas quando existe a doação de energia de um corpo encarnado, que os espíritos não possuem mais, e eles podem voltar de uma forma momentânea a se sentirem vivos e ouvirem melhor, verem melhor, falarem melhor, raciocinarem com mais clareza, quando eles se aproximam de um médium, de um corpo, isso pode beneficiá-los terrivelmente, muito mais intensamente. E nós vamos ver isso daqui a pouquinho no próximo bloco. Vamos conhecer a história do Marinho, a história da sua mãe e ver o esforço dos espíritos, porque esse é o teor do capítulo 17º, Doutrinação. Fique aí. Daqui a pouquinho nós vamos voltar com a continuidade deste capítulo. Eu aguardo você. Estamos de volta com o estudo do livro Missionários da Luz, do Espírito André Luiz, através do médium Francisco Cândido Xavier. O capítulo é o 17º. Vimos que a mãe, em espírito, já desencarnada, portanto, solicita de Alexandre, com toda a sua experiência, o apoio para ajudar na doutrinação de um outro espírito, filho dela, em uma das existências, e que está perdido no umbral, na região trevosa. Então, agora nós vamos continuar, depois que Alexandre se propõe a ajudá-la, vamos ver como que vai desenrolar essa história para o nosso entendimento do que seja a doutrinação. Vamos ao texto que vai nos trazer a André Luiz explicando. Depois de comovedores agradecimentos da mãe a Alexandre, eu e ele estávamos novamente sozinhos. E então perguntei: por que a doutrinação em ambiente dos encarnados? Essa medida é uma imposição no trabalho desse teor? Precisa de um centro espírita? Precisa de um grupo espírita para fazer isso? Não dava para fazer por aqui? E Alexandre responde: não, André, não é um recurso indispensável. Nós temos vários agrupamentos de servidores do nosso plano dedicados exclusivamente a esse tipo de auxílio. As atividades de regeneração em nossa colônia estão repletas de institutos consagrados à caridade fraternal no setor de iluminação dos transviados. Os postos de socorro, as organizações de emergência que estão nos outros planos inferiores, nos diversos departamentos de nossas esferas de ação, contam com avançados núcleos de serviço dessa mesma ordem. Em determinados casos, porém, a cooperação do magnetismo humano pode influir mais intensamente em benefício dos necessitados que se encontrem presos nas zonas de sensação, na crosta do mundo. Mesmo aí, contudo, a colaboração dos amigos terrenos, embora seja apreciável, não é fator absoluto e indispensável. Mas quando é possível
e útil, nós nos valemos do concurso de médiuns e doutrinadores humanos, não só para facilitar a solução que nós precisamos, mas também para proporcionar ensinamentos vivos aos companheiros envolvidos na carne física, no organismo físico, despertando-lhes o coração para a espiritualidade. E depois de dar um sorriso, Alexandre continuou dizendo: ajudando as entidades em desequilíbrio, eles ajudarão a si próprios. Doutrinando, acabarão igualmente doutrinados. Dando-me por satisfeito com as elucidações ouvidas de Alexandre, passei a considerar o caso pessoal dessa terna entidade que nos visitara. Por que ela permaneceria, tão iluminada como era, em serviço consecutivo por alguém que estava feliz por estar nas sombras? Seria justo acorrentar corações maternais a filhos impenitentes, a filhos rebeldes? O orientador, entretanto, vindo ao encontro das minhas interrogações, me explicou. Esta dedicada amiga que nos visitou é uma pobre mãe que está lutando muito depois da morte física. Ela se referiu a alguém. Quem que é este indivíduo a quem ela se refere no pedido de intercessão? É a um filho que foi sacerdote quando estava na terra. Sacerdote? Perguntei profundamente surpreendido. Padre? Sim, esclareceu Alexandre. Os desvios das almas que receberam tarefas de natureza religiosa são sempre mais graves. Existem padres que, contrariamente a todas as esperanças do nosso plano espiritual, se entregam completamente ao sentido literal dos ensinamentos da fé. Recebem os títulos sacerdotais como os médicos sem amor ao trabalho de curar, ou como os advogados sem qualquer espécie de devotamento ao direito. Gostam dos interesses imediatos, requisitam as honrarias humanas e, quando termina a existência transitória, se encontram em doloroso fracasso da consciência. Porém, habituados a este incenso dos altares e à submissão das almas encarnadas, não reconhece, na maioria das vezes, a própria falência e preferem o encastelamento na revolta lamentável que os converte em gênios das sombras, em inteligências decaídas. E modificando a voz, dando ênfase, continuou dizendo: devemos reconhecer que semelhante condição, neste lado da vida, é aquela de todos os homens e mulheres de inteligência notável, com primores de cultura terrestre, mas desviados do verdadeiro caminho de elevação moral. Não é só de padre, não é só de religioso, não é só de padre, não é só de pessoa ligada à crença. Qualquer pessoa que é dotada de uma inteligência primorosa, que tenha capacidades, facilidades e se deixa levar pelas questões mundanas, passa por estas decepções de consciência. Diz André Luiz ainda: é muito comum as pessoas mais sensíveis e cultas que criam um mundo que lhes é peculiar e esperam fugir à lei do testemunho próprio no campo das virtudes edificantes. Não querem saber de ser virtuosas. Acostumadas à fácil aquisição de vantagens convencionais na terra, pretendem, depois que o corpo morre, resolver os problemas espirituais pelo mesmo processo. E encontrando tão somente
a lei, que manda conceder a cada um de acordo com suas obras, não raro agravam a situação, internando-se no escuro país do desespero, onde se reúnem a inúmeras companhias da mesma espécie. Dentre as criaturas dessa ordem, sobressai a elevada porcentagem dos ministros de várias religiões. Referindo-nos apenas aos das escolas cristãs, verificamos que a maioria não pondera na exemplificação do próprio Mestre Divino. Fecham olhos e ouvidos aos sacrifícios apostólicos. Simão Pedro, João Evangelista, Paulo de Tarso representam para eles figuras muito distantes. Apegam-se às decisões meramente convencionais dos concílios. Estudam apenas os livros eclesiásticos e querem resolver todas as transcendentes questões da alma através de programas absurdos, de dominação pelo culto exterior. Erguem basílicas suntuosas, esquecendo o templo vivo do próprio Espírito. Homenageiam o Senhor como os orgulhosos romanos reverenciavam uma estátua de Júpiter, tentando subornar o poder celeste pela grandeza material das oferendas. Mas, esquecem o coração humano, menosprezam o espírito de humanidade, ignoram as aflições do povo a quem foram mandados servir. E cegos aos próprios desvarios, ainda aguardam um céu fantástico que lhes entronize a vaidade criminosa e a ociosidade cruel. Vejam só que palavras tão profundamente verdadeiras. Não estamos aqui para realçar esta ou aquela queda deste ou daquele clérigo, desta ou daquela tendência religiosa. Estamos aqui para realçar a responsabilidade humana em relação ao que você é capaz de fazer, ao que você se preparou para fazer, ao que se espera de você, e você pensou apenas em ganhar dinheiro explorando os outros, em juntar numerários a despeito ou por causa da dor alheia, em desencaminhar para que você possa se sentir feliz, tirando das pessoas desencaminhadas aquilo que para você é importante e vai fazer falta para elas. Naqueles que têm a responsabilidade de conduzir rebanhos, não importa em que religiões, isto é terrível para eles. Porque isso é uma frustração da missão que receberam. E ao se encontrarem do outro lado com a consciência, sabem o que fizeram. E alguns deles, por causa dessa consciência que os acusa, preferem ignorá-la, inserindo-se, imergindo na angústia ou na revolta, como se tivessem sido eles enganados. Preferem construir grandes catedrais, namorar o poder humano, ao invés de aceitar as sandálias humildes ou andarem descalços, dando exemplo do que eles realmente escolheram quando beijaram a cruz do Senhor. Essas referências são absurdamente verdadeiras, mas não só para os padres, não só para pastores evangélicos, mas para todas as pessoas, inclusive as espíritas, que conhecendo este processo, não sabem que também são pastores de si mesmos e devem ser exemplo de conduta para os que estão ao seu lado, por aquilo que acreditam. Nós vamos acompanhar agora, no próximo bloco, o desenrolar dessa história. Sabemos que agora Marinho está perdido nas sombras, nas trevas, já há alguns anos, porque havia sido um sacerdote que desrespeitou o caminho que havia escolhido. Vamos ver um pouco mais da sua história no próximo bloco. Eu espero você. Olá, estamos de volta com o estudo do livro Missionários da Luz,
Hoje temos o capítulo 17º, doutrinação. Quem é que está precisando de doutrinação? Quem é que está precisando? Tem um espírito precisando de doutrinação. É o Marinho. Esse Marinho. Quem será que é esse Marinho? Na terra, ele havia sido um sacerdote que não correspondeu aos votos. E agora está do lado de lá já há algumas décadas, passando mal e fazendo mal. A sua mãe está empenhada em ajudá-lo. E Alexandre está contando, referindo-se à sua tragédia, para que André Luiz entenda. Vamos voltar ao texto então, porque Alexandre ainda continua falando. Alexandre, nesse ponto da conversa, como se fosse chamado a meditações mais profundas, ficou quieto por uns instantes e continuou logo a seguir. Para estes, André, para estes sacerdotes, a morte do corpo é um acontecimento terrível. Alguns enfrentam com coragem a desilusão necessária e proveitosa. A maioria, porém, fugindo a dolorosos processos de readaptação à própria realidade, a maioria se precipita nos campos inferiores da inconformação presunçosa, organizando perigosos grupamentos de almas rebeladas, com os quais temos de lutar por nossa vez. Quase todas as escolas religiosas falam do inferno, de penas angustiosas e horríveis, onde os condenados experimentam torturas eternas. São raras, todavia, aquelas que ensinam a verdade da queda da consciência dentro de nós mesmos, esclarecendo que o plano infernal e a expressão diabólica encontram início na esfera interior de nossas próprias almas. Depois de novo intervalo, pensando consigo mesmo, Alexandre voltou a dizer: você compreende, André? Os que caem por ignorância aceitam com alegria a retificação, desde que se mantenham em padrão de boa vontade sincera. Agora, os que se precipitam no desequilíbrio, atendendo à sugestão do orgulho, experimentam grande dificuldade para ambientar a corrigenda neles mesmos, aceitar a correção. Precisam edificar maior patrimônio de humildade antes de começarem a restauração imprescindível. E eu, aproveitando um silêncio do mentor, perguntei, diz André, mas se o erro voluntário pertence ao sacerdote, no caso em que estamos observando, como explicar o sacrifício materno? Por que a mãe é que está sofrendo? Alexandre não hesitou e respondeu: existem renunciações sublimes em nosso plano, dentro das quais companheiros existem que se sacrificam pelos outros através de muitíssimos anos. Mas, neste processo que estamos observando, a nossa amiga tem a sua percentagem de culpa. Na qualidade de mãe, ela quis forçar as tendências do filho jovem. Na verdade, André, ele havia renascido para uma tarefa elevada no campo da filosofia espiritualista. Contudo, de modo algum se encontrava preparado para o posto de condutor das almas. A mãe, entretanto, obrigou o filho a aceitar o ingresso no seminário, violentando nele o ideal, e indiretamente colaborou para que o seu orgulho fosse demasiadamente acentuado. Vendo que seu filho tinha tendência para a filosofia e interpretando isso como vocação para o sacerdócio, a mãe lhe impôs o hábito dos jesuítas, que ele deslustrou com a vaidade excessiva. Claro que a nossa irmã estava possuída das mais santas intenções. Todavia,
ela se sente no dever de dividir os sofrimentos do filho. Sofrimentos, aliás, que ele mesmo ainda não chegou a experimentar em toda a extensão, uma vez que colocou sobre si uma crosta de insensibilidade com que a revolta lhe vestiu a alma desviada. E eu, aproveitando o silêncio de Alexandre, perguntei: mas se o filho foi conduzido a situação difícil, para a qual não se encontrava convenientemente preparado, será tão grande a culpa dele? O instrutor sorriu em vista das minhas reiteradas arguições e respondeu: a mãe errou pela imprevidência e ele errou pelos abusos criminosos, em oportunidade de serviço sagrado. Alguém pode nos abrir a porta de um castelo por excesso de carinho, mas porque nós tenhamos obtido essa facilidade de entrar no castelo, não quer isto dizer que estamos isentos de culpa, caso venhamos a menosprezar essa dádiva, destruindo os tesouros colocados sob nossos olhos. Por isso mesmo, a carinhosa mãe está efetuando a retificação amorosa de um erro, enquanto o filho infeliz expiará faltas graves. Essa explicação encerrou a palestra referente a este assunto. E olha que explicação, não é? A mãe havia, por vaidades, era muito comum isso em uma época, no nosso país também, que as famílias tinham que ter um filho médico ou um filho sacerdote. E então os pais iam empurrando os filhos, não é? Iam, ao invés de respeitar, orientar, mas respeitar as inclinações e ajudá-los, vai ser isto, vai ser aquilo. Tem que se tornar aquilo que eu estou querendo. No caso, ele havia projetado uma reencarnação com uma tarefa de pensador espiritualista. Ele ia meditar a respeito dessas questões espiritualistas. Não quer dizer que fosse espírita, mas estaria ajudando a modelar a filosofia, dando o seu cabedal de poder intelectual como ferramenta para desenvolver isto. Mas, quando a mãe percebeu que ele tinha inclinações para questionamentos, pensamentos assim, superiores, esse aí tem jeito de ser padre, vai ser padre. E ela foi empurrando o cara para ser padre. E ele foi fazendo o quê, né? A mãe, ao invés de ele falar, não é isso que eu quero, muitas vezes o jovem não tem essa potencialidade. Acha que o que a mãe ou o pai escolhem é o melhor para ele. E esse melhor para ele, muitas vezes, pode ser um problema. Porque no caso do Marinho, o que aconteceu? Ele abusou do poder que o título de jesuíta lhe conferiu. E então André pergunta, mas se ele não foi planejado, não lhe foi planejado o caminho de sacerdote, ele não pode ter tanta culpa assim. Certo. Veja só a resposta do instrutor. A mãe errou por excesso de afeto. Ele errou por abusar daquilo que ele deveria estar respeitando. Não é porque, sem uma justificativa, sem um merecimento, você é colocado no lugar onde você não precisaria estar ou não poderia estar, que o fato de ser posto ali te autoriza a depredar, a queimar, a rasgar, a furtar os tesouros que estão lá. Não. O erro de quem te colocou vai ser a responsabilidade dele. Mas o erro do que você fez quando esteve lá dentro, isso é responsabilidade sua. E isso é uma coisa que ela já está pagando, mas ele ainda não sentiu. Porque ele criou uma crosta de insensibilidade por causa da revolta, por causa da inteligência e do orgulho, por se achar superior, por se achar detentor do conhecimento das Escrituras e achar que ele tem um caminho direto com Deus, uma ligação direta com o Criador, que impede que ele tenha noção
ainda que ele sinta todo o mal que fez. São as explicações do instrutor Alexandre. Isso é muito comum com as pessoas. Pessoas muito arrogantes, que têm um cabedal de cultura muito grande, que acham que bastam a si mesmas. Elas são capazes de entender tudo, não aceitam opiniões contrárias, elas são as sumidades. Quando desencarnam e percebem que elas são as sumidades da ignorância, porque tudo que elas descobriram, tudo que elas aprenderam, tudo que elas conseguem dominar é apenas uma minúscula fração de um grão de areia no deserto do Saara, elas recusam-se a achar que elas são tapadas, elas são ignorantes. Eu fui doutor fulano de tal, eu fiz PhD em não sei onde, tinha não sei quantos diplomas, eu estudei profundamente os compêndios da terra. Mas aqui não vale nada. Aqui é pior que gibi. Mas não é possível, vocês me enganaram, me ludibriaram, onde já se viu. E então, ao invés de assumir com coragem seus equívocos, eles fogem para a área da rebeldia. E vão procurar apoio em outros que também passaram por isso, que é o caso do Marinho. Encontrou outros que fazem grupamentos como se fossem milícias no plano espiritual inferior, para atacar aqueles que estão a serviço da verdade, por uma vesguice, por um estrabismo moral, que nós começamos a cultivar quando estamos encarnados, por aquilo que se chama orgulho. Orgulho intelectual, orgulho de casta, orgulho de classe, orgulho de posição social. Tudo isso é tropeço para o espírito se ele não souber administrar. Mas o capítulo não acabou. Tem coisas muito boas ainda pela frente. E esse capítulo é tão rico que nós vamos fazer em 2 programas. Hoje não vai acabar o capítulo todo, não fique com pressa. Vai desfrutando cada bloco e vai lendo o capítulo com a gente. Nós vamos então fazer um breve intervalo e daqui a pouquinho nós voltaremos para ver a continuação da saga do Marinho. Fique conosco. Estamos de volta com o último bloco do nosso primeiro programa do capítulo 17. Este capítulo é muito rico, então nós vamos dividir em 2 partes. E você viu que até então, no bloco passado, André estava ouvindo Alexandre falando sobre os problemas das pessoas muito inteligentes, das pessoas muito cultas, das pessoas que têm tarefas com outros e também dos sacerdotes, a respeito da responsabilidade de malversar estes potenciais, aproveitar-se, locupletar-se da sua posição. Então, terminada a conversa, agora André Luiz vai contar o que aconteceu nos desdobramentos. Vamos ao texto. Na noite que havia sido marcada previamente, acompanhei o pequeno grupo que procurou Marinho para o auxílio espiritual. Um grupo de espíritos foi até onde estava Marinho para ajudá-lo. Era constituída essa reduzida expedição de apenas 4 entidades. Alexandre, a mãe desencarnada, um companheiro de trabalho e eu, André Luiz, que estou contando a história. Com grande surpresa, vim a saber que esse companheiro nosso, que nós identificávamos pelo nome Necésio, ele funcionaria como se fosse um intérprete nosso junto ao sacerdote infeliz. Necésio havia sido também padre militante quando encarnado e mantinha-se em padrão vibratório acessível à percepção dos amigos de ordem inferior. Porque essa é uma outra questão. Você não pode se esquecer
que o plano inferior está numa dimensão mais densa. Muitos espíritos que estão ali não conseguem enxergar as entidades mais elevadas. Necésio, porém, havia sido padre na Terra e estava preparado para se tornar visível aos espíritos daquela zona onde estava o sacerdote ou o ex-sacerdote Marinho. Por isso que ele foi. E ele serviria, vamos dizer assim, entre aspas, de médium dos outros espíritos que ele não viria, Marinho não veria, nem o Alexandre, nem a mãe dele, nem o André Luiz, só veria o Necésio. Mas, através deste canal, os espíritos amigos iriam trabalhar Marinho, para levá-lo à reunião mediúnica. Vamos acompanhar. Marinho não nos veria, segundo me informou Alexandre, mas enxergaria o ex-colega. Entraria em contato com ele e receberia nossas sugestões por intermédio do novo colaborador. Admirando a sabedoria que preside a esses trabalhos de cooperação fraterna, segui atenciosamente o grupo, que se dirigiu a uma igreja de construção antiga. Se eu estivesse ainda na carne, talvez o quadro que eu veria sob meu olhar me despertasse terríveis sensações de pavor. Mas agora, como um espírito, me impunha a disciplina emotiva. O templo religioso, essa antiga catedral, se enchia de figuras patibulares. Inúmeras entidades dos planos inferiores se reuniam ali, cultivando, além da morte, as mesmas ideias de menor esforço no campo da religião. Alguns sacerdotes, vestidos com vestes negras, permaneciam igualmente ao pé dos altares, enquanto um deles, que parecia exercer funções de chefia, comentava de um alto púlpito o poder da igreja exclusivista a que eles pertenciam, expondo com extrema sutileza novas teorias sobre o céu e a bem-aventurança. Assombrado, ouvi a palavra amiga de Alexandre que me explicava gentilmente: André, não estranhe. Os desesperados e preguiçosos também se reúnem depois da morte física, segundo as inclinações que lhes são próprias. Como acontece às reuniões de criaturas rebeldes na Terra, os mais inteligentes e sagazes assumem a direção. Muitos males são praticados por estes infelizes, inconscientemente. E aí André disse assim: como podem entronizar a ignorância a este ponto? Quem poderia acreditar no quadro que estamos observando? Se forem criaturas informadas quanto à verdade, por que motivo ainda se entregam à prática do mal? São padres, eles leram o Evangelho, eles conheceram Jesus, eles falaram do Senhor, falaram do perdão, falaram do amor ao próximo. Como podem estar entregues à prática do mal? E então Alexandre, bondoso, responde: trata-se de uma ação maléfica inconsciente. Mas, aturdido, eu disse: por que contrassenso as almas, cientes da distância que as separa da carne, não se rendem à lei do bem? Como que podem? Já morreram, ainda não percebem isto? Ao invés de se entregarem à lei do bem? Aí o instrutor sorriu e respondeu: entretanto, André, na própria humanidade encarnada você encontrará idênticos fenômenos, decorridos mais de 1000 anos, sobre os ensinamentos do Cristo, com a visão ampla dos sacrifícios do Mestre e de seus continuadores, cientes da lição da manjedoura e da cruz, investidos na posse dos tesouros evangélicos, os homens se inclinaram às chamadas guerras santas, às cruzadas, exterminando-se uns aos outros em nome de Jesus. Instituíram tribunais da Inquisição, cheios de suplícios,
onde pessoas de todas as condições sociais foram atormentadas aos milhares em nome da caridade de nosso Senhor. Como você observa, André, a ignorância é antiga e a simples mudança de veste que a morte física impõe não muda o íntimo das almas. Não temos céus automáticos, temos realidades. Sem disfarçar meu assombro, voltei a perguntar: mas como vivem essas criaturas desventuradas? Obedecem a organizações que sejam próprias delas? Possuem sistemas especiais? A maioria aqui, respondeu Alexandre, é constituída de entidades desencarnadas em situação de parasitismo. Pesam, naturalmente, na economia psíquica das pessoas às quais se reúnem e na atmosfera dos lares que as acolhem. Sugam estas pessoas com quem se relacionam. Não acredite, porém, na inexistência de organizações nas zonas inferiores. Elas existem e em grande número. Não obstante, apesar dos ascendentes de orgulho e rebeldia que lhes inspiram as fundações. Em semelhantes agrupamentos, dominam os gênios da perversidade deliberada. Aqui, sob nossos olhos, temos tão somente uma assembleia de almas sofredoras e desorientadas. Você não conhece ainda os antros do mal em sua verdadeira significação. E num gesto expressivo, acentuou: não vivemos em paz com esses focos de maldade organizada. Compete-nos lutar contra eles até a vitória completa do bem. Vejam só, ainda eles têm que lutar para que o bem seja vitorioso. É preciso empenhar-se, porque estes espíritos que estão naquele ambiente religioso, uma igreja muito antiga, estão ainda fazendo seus cultos religiosos ao seu antigo modo de ser. Mas estão pervertendo o ensinamento, estão deturpando a mensagem. E tem os que escutam. Os que se reúnem ali são atraídos pelos interesses comuns. Eles não têm ainda uma noção de tudo o que precisam saber na sua própria condição de espírito para entenderem que não é adequado fazer aquilo. Como o próprio Alexandre explica, isso não é comum, a ignorância é muito velha na Terra. Em nome do amor, matavam, torturavam, despedaçavam, com a justificativa de proteger o evangelho das diatribes do capeta. Mas isso era uma infâmia diante da pureza do evangelho. Mas os homens achavam que era suficiente, era uma boa fé, eles estavam lutando para defender seus, entre aspas, princípios. Não os de Jesus, o deles. Guerra Santa, a Inquisição, tantas e tantas almas foram trucidadas impiedosamente. E então, Alexandre está dizendo, você não está vendo aqui, esse grupo que está na igreja não é ainda um grupo dos piores, mas as regiões umbralinas existem sim. Apesar de todos serem rebeldes, todos serem odiosos, ninguém gostar muito de ser mandado, existem sim organizações tenebrosas que são dirigidas por espíritos vingadores terríveis. E olha, se Deus permitir que nós cheguemos até lá, o livro Libertação, que André Luiz escreve, vai contar sobre isso, detalhe por detalhe. Organizações nas regiões inferiores em que espíritos dominam os outros espíritos pelo medo, pelo pavor. Mas é obviamente que não se trata de uma cidade bonita como o nosso lar. Mas eles se organizam. Só que ali na igreja onde eles estavam diante de pessoas desocupadas e, assim, sem tantos perigos, que estão em parasitismo com os encarnados, que aceitam a sua companhia ou que os albergam em suas casas. Eles se alimentam dos encarnados. Então, o capítulo 17 já está nos ensinando muita coisa.
Mas não só para a igreja, não só para católico, não só para padre, não só para sacerdote, para todos nós. E agora nós vamos fazer uma interrupção, o nosso programa tem que parar, porque nós vamos fazer a parte final do capítulo 17 no próximo programa, mas você não precisa parar. Você está com o livro aí na mão, dá uma olhadinha nele, vai lendo com atenção. Preste atenção em algumas cópias que você tira da internet, às vezes elas estão incompletas, estão faltando trechos. Procure uma que esteja íntegra ou baseie-se no livro escrito para ver se ela é confiável. Mas não deixe de ler. Obrigado pela sua participação, obrigado pelo seu interesse, pelos e-mails que nos estão enviando falando da possibilidade de entenderem o livro Missionários da Luz, que é riquíssimo. E eu espero você no nosso próximo programa. Um grande abraço e muita paz.